Hoje em Dia. Mariana Leão, você quando era jovem, você é muito jovem, mas quando você era criança, Mariana, você... Obrigada, Celso. De nada. Muito, quando eu era jovem, tá? Não, quando você era quando você era uma criança, agora você é jovem. Então, bom, enfim, é que eu fiquei assustado com a minha circunferência aqui. Mariana, você ganhava mesada, semanada, como que o dinheiro era organizado na sua casa, hein, Mariana? Eu ganhava semanada e administrava muito bem. Agora, eu conheço gente que está aí no estúdio, do seu lado, que fica assim, tentando resistir àqueles impulsos das vitrines. Não é, dona Diane Albertoni? Eu lembro uma vez que a Diane aqui no programa comentou assim, não, mas quando a gente vê uma coisa assim na vitrine, não é supérfluo, é básico. É porque às vezes a gente vê uma coisa tão bacana, né, Diane, que é difícil até resistir à tentação e aquilo acaba se tornando realmente essencial pra gente, não é? Eu acho, pelo menos. A gente vê um brinquinho, falar, esse brinquinho com aquela minha blusa, é importante. Realmente. Agora, quem nunca deixou o impulso consumista falar mais alto e gastou mais do que poderia, não é? Todo mundo. Olha, mas tem gente que dá exemplo pra gente. São algumas crianças que já sabem que muitos adultos até hoje não aprenderam como lidar com o dinheiro. Elas conseguem usar a mesada de forma racional e descobrem que quem poupa sempre tem. Vivemos um mundo consumista e esse desejo de comprar desperta cada vez mais cedo. O cofrinho é a maneira mais simples e antiga para que a criança aprenda a administrar o seu dinheirinho. Mas antes de conseguir a mesada, é preciso conquistar a confiança dos pais. Especialistas recomendam que os pais estipulem uma mesada para as crianças para que elas tenham noção desde cedo de planejamento, responsabilidade e principalmente limites na hora de gastar. Na família da Maria Angélica e do Hernani, eles optaram por um fundo de investimento para as crianças. Maria Angélica, por que um fundo de investimento e não exatamente uma mesada? Eu acho que as duas coisas, né? Os pais cuidam do investimento, né, para o futuro das crianças e a mesada como um apoio para a educação financeira que a gente aos pouquinhos vai passando para eles, né? Desde cedo, Maria Angélica e Hernani incentivam os filhos a empregar bem o dinheiro. Quando vão às compras com os meninos, são eles que pagam. Mas é claro que a mãe dá bons conselhos. Eu falo, reflete um pouquinho, vê se você realmente quer isso, vê se vai valer a pena o dinheiro todo que você vai gastar, porque as coisas estão caras, né? Vê se vai valer a pena essa quantia que você vai investir, pelo tempo que você vai dar importância para isso, se amanhã você já esqueceu. E aí depois você me fala se realmente é importante para você. Enquanto isso, eles vão aprendendo a administrar o dinheiro que recebem das avós. Dona Carmen e Dona Edmeia começaram a dar mesada cedo. Quando Pedro completou 9 anos, vovó Carmen estabeleceu uma quantia semanal, que mais tarde virou mesada. Eu li numa especialista que a quantia ideal seria R$1 por semana, vezes a idade da criança. Aí eu vi que como o Pedro estava ganhando um pouquinho mais do que isso, estava bem equilibrada a quantia. Mais do que um mimo de vó, elas acreditam que a mesada ajuda os netos a empregar bem o dinheiro. Eles sabem que eles têm aquela mesadinha todo mês, então eles vão juntar, né, para poder comprar aquilo, realizar aquele sonho, né? O dinheiro arrecadado vai para os cofrinhos. De tempos em tempos, eles abrem para conferir quanto conseguiram juntar. E será que os meninos sabem como investir as economias? Gastar com coisas que eu vou brincar, com coisas importantes e coisas que eu preciso mesmo. Quer dizer, 100 está muito caro, porque senão é desperdício. Então vamos ver se eles são capazes de resistir aos apelos das vitrines. Bom, agora a gente trouxe a família da Maria Angélica e do Hernani para um shopping, junto com um economista que vai dar algumas dicas para saber se eles realmente sabem gastar bem esse dinheiro. A partir de qual idade que já poderia ser dada essa mesada ou até uma semanada? Quanto menor a criança, é mais recomendável que essa mesada, na verdade, seja uma semanada, porque a tendência da criança é gastar o dinheiro todo de uma vez. À medida em que a criança vai ficando mais velha, você trabalhar com a mesada mensal, ela se
se mostra mais apropriada porque é mais próximo da ideia do salário. A mesada não pode ser um benefício para o filho e um castigo para os pais. Tem que caber também no orçamento dos pais. Aos 6 anos, o caçula João ganha R$20 por mês. Ele já começa a poder ter o poder do consumidor, de entrar numa loja, escolher uma bala, escolher um produto que ele queira, um brinquedinho. 6 anos mais velho, Pedro já ganha R$70 de mesada. O Pedro já pode ousar bastante, né? Já tem dinheiro para poder dividir entre, digamos assim, o consumo mais imediato, uma bala, um brinquedo, juntar um pouquinho para de repente comprar uma coisa mais cara. Então, a ideia da poupança você também já pode incutir dentro desse orçamento de uma mesada de R$70, que é relativamente alta para os padrões brasileiros. Pedro escolheu mais um carrinho para a coleção. Qual o preço desse carrinho? R$20. R$20? É. Bom, com os seus R$70 de mesada, dá e sobra, né? Vai sobrar dinheiro para reforçar a coleção, né? Dá para comprar mais carrinhos. Ou então, segurar para o futuro para fazer uma outra compra. João escolheu um jogo bem mais caro. R$69,40. Mas a sua mesada é de R$20. É, mas eu tenho mais de 100. Nossa, você conseguiu economizar isso tudo? Aham. Ele tem uma noção muito clara de quanto é a mesada, quanto custa o brinquedo que ele quer levar e de que ele já tem acumulado de outros meses a quantia suficiente para comprar o jogo. A educação financeira é um tema tão atual que deveria ser ensinado nas salas de aula. Será que esses jovens têm uma boa relação com o dinheiro? Lucas, por exemplo, ele está com 13 anos e já me contou que ele recebe uma mesada. Quanto você recebe por mês, Lucas? Por mês eu recebo R$52. Como foi que sua mãe estipulou esse valor? Ela leu um livro que falava que o certo era você, por semana, dar a idade do seu filho. Então, a cada semana eu ganho R$13. Só que ela resolveu dar no mês, que ficou 52. De acordo com especialistas, o valor deste cálculo seria suficiente para cobrir as despesas semanais básicas a partir dos 6 anos. Aos 13 anos, Lucas já consegue poupar. Já tô com R$150. Você está economizando para alguma coisa em especial? Tava pensando em comprar uma guitarra. Alguns pais vão mais longe. Ao invés de pagar em dinheiro, estabelecem um limite de cartão de crédito para os adolescentes. É o caso de Giovana. Tinha o limite de R$100, agora aumentou um pouquinho, tá para 200 e eu gasto mais ou menos em roupas, maquiagem, sapatos. Depositar a mesada numa conta é outra opção defendida por especialistas. Israel ganha R$50 por mês. O dinheiro vai direto para o banco e ele só tira o que realmente precisa. Por enquanto eu vou continuar guardando. Atualmente eu não tenho nenhuma ideia sobre o que fazer com esse dinheiro. O ideal é encontrar a melhor maneira de adaptar o bolso dos pais às necessidades básicas dos filhos. Eu posso ter uma família que para ela R$100 não é nada, né? E uma outra família que R$5 é muita coisa. Então eu acho que depende muito. O importante é que haja um objetivo. Por que você está ganhando esse dinheiro e o que você vai fazer com esse dinheiro? Uma coisa é certa. Quem aprende desde cedo a controlar as contas consegue lidar melhor com os gastos na fase adulta do que aqueles que sempre foram financiados pelos pais. Por isso, os especialistas recomendam: comece a dar mesada quando a criança já tiver alguma noção dos números, ou seja, quando aprender a contar. A semanada pode facilitar o controle dos gastos, já que os números são menores por semana do que durante o mês. Use o cofrinho com as crianças menores. Assim, elas aprendem que, se pouparem, podem atingir um objetivo. Aos 10 anos, a criança já pode discutir com os pais como gastar o dinheiro. Uma parte para o cinema ou para o lanche na escola, por exemplo. O valor deve ser negociado para que ela aprenda a noção de limite. Nunca ofereça dinheiro à criança em troca de trabalhos domésticos ou se tirar boas notas. Essas tarefas nada mais são do que a obrigação dos filhos. Estimule os pequenos a poupar para atingir um objetivo que pode ser uma compra a curto prazo ou a longo prazo, no caso de uma viagem, por exemplo. E por último, não complemente a mesada se o seu filho gastar demais. É importante aprender desde cedo a controlar os gastos. Só assim esses jovenzinhos vão conseguir um dia atingir a tão sonhada maturidade financeira.